Aí eu queria lembrar você, por exemplo, quando Jesus estava aqui na terra, ele viveu aqui, ele pregou a palavra, ele formou seus discípulos, ele formou a igreja, ele deixou a igreja. Hoje a igreja, ela é o corpo de Cristo. Para um processo de cura, irmãos, para um processo de cura da terra, que é o finalzinho desse versículo aí que nós vamos ler, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, ou seja, a condição para Deus fazer isso é que o povo de Deus entre na presença de Deus. Então, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. E eu queria me firmar com os irmãos nessas últimas palavras: e sararei a sua terra. E sararei a sua terra. E sararei a terra. Nós estamos vendo que a terra está enferma, né? Por que a terra está do jeito que a terra está? Porque a humanidade está do jeito que a humanidade está. E como que a humanidade está? A humanidade está afastada de Deus. A humanidade está distante de Deus. E a humanidade, ela não sabe como buscar a Deus, como ser liberto, como ser curado, como ser transformado. As pessoas não sabem como fazer isso. Às vezes a pessoa, irmãos, ela está, a sua vida está sendo destruída, e à medida que a sua vida está destruída, ela vai buscando algumas outras coisas que as destrói mais ainda. Deixa eu contar uma história para os irmãos. Um garoto vivia na sua casa e ele já estava lá na sua adolescência, partindo para ser um jovem, e ele disse assim: quando eu tiver condições, eu vou sair de casa. Em que ele se firmava para sair de casa? Ele se firmava para sair de casa da seguinte maneira: os meus pais, eles pegam muito no meu pé, e eu vou sair de casa. E como era que os pais dele pegavam no pé dele? Da seguinte maneira, vê se você lembra dessa história contigo. Por exemplo, essa torneira, esse chuveiro está aberto há muito tempo, você pode tomar banho com menos tempos. Essa luz acesa, essa hora do dia, você podia apagar essa luz. E assim o pai e a mãe iam falando na cabeça dos filhos, né? Não sei se você já viveu isso. E ele então colocou na sua cabeça, na sua vida, o seguinte: quando eu tiver oportunidade, eu saio daqui. Então ele viu um lugar que precisava de alguém para trabalhar, mas que precisava fazer uma prova antes. Então, determinado dia, no dia da prova, ele saiu da sua casa e falou assim: essa é a minha oportunidade que eu tenho de sair da casa dos meus pais, arrumar um serviço e cuidar de mim mesmo. E aí o que ele fez? Nesse dia ele foi para lá. E quando ele chegou na portaria da escola que ia ser a prova, ele viu que a mangueira de água estava aberta e estava fora do jardim. E ele lembrou que sempre o pai dele pegava no pé dele para ele fechar a torneira, para não deixar a mangueira daquele jeito, para colocar no lugar. E ele falou o seguinte: eu vou arrumar então isso aqui. Ele foi lá,
jardim e arrumou aquela mangueira do jeito certo. Caminhou mais um pouquinho no sentido de fazer a sua prova para o lugar onde ia ser a prova, e ele viu que as luzes estavam acesas. E ele olhou no relógio, era 10 horas, ele falou assim, poxa, luzes acesas a essa hora, vou apagar as luzes. Ele apagou as luzes. E ele caminhou mais um pouquinho, ele viu uma situação também difícil. E ele, lembrando sempre do que o pai e a mãe falavam, ele foi consertando as coisas pelo caminho. Até que ele chegou no lugar da prova e tinha uma pessoa lá, e a pessoa falou para ele assim, escuta, quando é que você pode começar a trabalhar? Ele falou assim, mas eu nem fiz a prova ainda, eu quero saber aonde que é a prova. Ele falou, não, você já acabou de ser aprovado. Quando você arrumou a mangueira lá, quando você apagou a luz, quando você veio colocando as coisas em ordem até chegar aqui, tinha uma câmera que estava filmando você. E essa é a sua prova, você já foi aprovado, você já pode começar a trabalhar. O que eu quero dizer com os irmãos? Aquele jovem, ele ia tomar uma decisão na vida dele que ele achava que era o melhor para ele, sair da casa dos pais, porque ele já estava por aqui com os pais. Ele não estava aguentando mais. E ele pensava o seguinte, quando eu estiver sozinho, ó, beleza, eu mesmo vou cuidar da minha vida. Nós podemos fazer um paralelo, irmãos, na realidade da vida das pessoas, dos crentes de hoje, dos cristãos, aonde eles mesmos estão cuidando das suas vidas. E quando nós cuidamos da nossa própria vida, e não prestamos conta a Deus, e não temos o temor de Deus mediante aquilo que nós estamos fazendo, fatalmente a nossa vida vai piorando. Então você e eu, nós podemos identificar muitas pessoas que estão precisando de ajuda, que estão precisando de restauração, que estão precisando de libertação, que estão precisando de cura. E o texto que a gente leu, irmãos, o Senhor está dizendo assim, eu sararei a sua terra. Como que o Senhor vai sarar a terra? Através das pessoas que estão habitando na terra. Você lembra lá quando Deus criou a terra, criou todas as coisas em Gênesis? Ele entregou de mão beijada para as pessoas e disse assim, agora crescei-vos e multiplicai. E agora vocês vão administrar isso. Então nós precisamos olhar para esse texto e falar assim, e fazer uma pergunta para esse texto. E o Senhor disse, e sararei a terra. Essa é a última frase do versículo. Esse versículo está no contexto de uma aliança entre Deus e Salomão. Salomão havia acabado, irmão, de construir o templo, de construir a casa do rei. E o Senhor viu que o que ele fez era bom. No versículo 11 está escrito assim, ó, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. Logo depois do sucesso de Salomão, o Senhor disse assim, olha, eu ouvi a tua oração, eu escolhi para mim este lugar, para o sacrifício, mas o Senhor está dizendo assim, olha, se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, olha bem, o Senhor está falando de coisas ruins para a terra. Outro dia nós vimos gafanhoto por aí, né? Rondando aí o nosso sul do país. Veja bem a situação, irmãos.
Então, no versículo 14, o Senhor coloca uma condição. O versículo começa com si. Deus coloca uma condição para que as coisas na terra possam melhorar. Deus coloca uma condição para a revivificação espiritual. E Deus fala isso com Salomão. Deus fala isso com Salomão no templo. Deus fala isso em relação ao templo que ele tinha construído. Deus pode estar falando com você em relação a isso, em relação a alguma pessoa que precisa de uma restauração da sua alma, que precisa de uma transformação da sua vida. Pessoas que às vezes você olha para ela, você fala, poxa, mas esse camarada, esse homem, essa mulher, esse moço, tem tudo para se dar bem na vida e não está se dando bem na vida, muito pelo contrário, está desperdiçando aquilo que Deus colocou na sua vida, está desperdiçando as oportunidades que Deus está dando. Então Deus apareceu a Salomão, irmãos, e fez essas promessas, mas Deus colocou condicionais. Essas promessas são condicionais. Então a gente percebe que às vezes Deus coloca na vida da gente alguma visão ampla, alguma coisa grande, alguma coisa que pode acontecer, né? Você lá no íntimo do teu ser, lá na sua vida, você fala assim, poxa, as coisas podem ser desse jeito, elas têm tudo para ser desse jeito, mas por que as coisas não são desse jeito? Sabe por quê, irmãos? Porque muitas vezes a pessoa tem uma visão, mas a visão, ela precisa de gente que obedeça a visão que está recebendo. Gente que obedeça a Deus. Gente que agrade a Deus. Gente que tem certeza que precisa orar. Gente que tem certeza que Deus ouve a oração. Gente que tem certeza que Deus tem propósito na sua vida. Então, você e eu que somos igreja, você e eu que está na sua casa aí, que somos igreja do Senhor, nós precisamos de toda maneira e de toda forma, irmãos, entender que o texto sagrado que nós estamos lendo, ele está falando conosco dentro da nossa realidade de vida. Olha bem, versículo 12, se você puder olhar, versículo 12. De noite o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. O que é o sacrifício para nós hoje? Eu tenho certeza, irmãos, que a maioria de vocês que estão aqui em sacrifício. Fisicamente falando, pode ser que você fale assim, poxa, o meu físico agora, ele queria estar em casa. Porque afinal de contas, eu trabalhei durante o dia. E fisicamente eu gostaria de estar em casa. Por preocupação ou por alguma coisa que precisa ser feita, você poderia dizer assim, eu gostaria de estar em casa. Mas você está aqui. E aqui você se esforçou bastante para erguer a sua mão. Aqui você se esforçou bastante para falar com Deus, para cantar. Aqui você foi ministrado pelas orações. E aqui você entendeu que você realmente sacrificou a Deus. Porque você sabe, você tem uma esperança em Deus. E o Senhor coloca aqui algumas condições para nós. Primeiro ele diz assim, olha Salomão, eu ouvi a sua oração foi ouvida. Você crê que a sua oração está sendo ouvida nesse tempo? Você crê realmente que aquilo que você tem colocado em oração aqui, e que aquilo que você tem colocado em oração na sua casa, em algum lugar você tem orado,
Você crê que Deus está ouvindo? Você crê que Deus quer fazer algo nessa causa sua? Então o que você precisa fazer como igreja? Cooperar com Deus nisso aí, nessa causa. A igreja do Senhor é a igreja que vai caminhar para ver o Senhor curar a terra. Segunda coisa que nós vemos, que o Senhor assegurou-lhe que se ele e o povo fossem fiéis, Deus seria protetor. Versículo 17 e 18. O Senhor disse para Salomão assim, ó: se você andar diante de mim, como fez o seu pai Davi, fazendo segundo tudo o que lhe ordenei, e guardando os meus mandamentos e os meus juízos, também confirmarei o trono de seu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, seu pai, dizendo: nunca lhe faltará sucessor que governe em Israel. O Senhor está dizendo: Salomão, você precisa fazer igual o seu pai. O seu pai foi um homem fiel. O seu pai fez isso. O seu pai fez aquilo. Então o povo de Deus, irmãos, ele está numa condição em que também há uma dependência, não só de Deus, mas também há uma dependência nossa, nas nossas atitudes diante daquilo que nós estamos fazendo. Uma criança, né, o garotinho lá da irmã, que cantou aqui no louvor, ele tem 1 aninho e 5 meses, 4 meses. Pastor, ele aponta para mim. Amém, ele fala amém. Aleluia, ele fala aleluia. Por que ele está falando tudo isso? 1 ano e 4 meses. E outras coisas mais, né, irmã? E outras coisitas mais. Porque ele está vendo. Se ele tivesse vivendo no meio de outros povos, de outras coisas, ele estaria falando outras coisas, identificando outras pessoas. Por isso, então, o mundo precisa olhar para a igreja, o mundo precisa olhar para nós, porque os olhos, os ouvidos e o coração de Deus estão atentos ao seu povo. Deus está olhando, irmãos, para a igreja. Deus está dizendo assim, ó: se o meu povo, ele não está dizendo assim, se o gentio, se o ímpio, ele está dizendo, se o meu povo. A condição que Deus está colocando é para nós. Então nós precisamos acreditar naquilo que Deus quer que a gente faça. Se os olhos do Senhor, os ouvidos, o coração de Deus estão perpetuamente ao seu povo. Versículo 15 e 16. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estão ali todos os dias. O Senhor está esperando a oração. A oração, irmãos, ela é como o incenso, né? Ela chega diante de Deus. Deus ouve a oração. Ela chega diante de Deus. Deus não ouve murmuração, Deus não ouve reclamação, Deus ouve oração. Se nós nos arrependermos, ele continua, né? Versículo 14. O povo que chama pelo meu nome, esse povo que chama pelo meu nome, esse povo, sabe? Ah, Deus, entra nessa causa. Ah, Deus, entra nessa situação. Senhor, cura essa pessoa, liberta essa vida. Senhor, abre essa porta. Senhor, faz isso, faz aquilo. Aquela pessoa fala: ah, meu Deus. O Senhor está dizendo, essa pessoa
ela precisa se humilhar, essa pessoa precisa orar, essa pessoa precisa me buscar, essa pessoa precisa se converter dos seus maus caminhos. E eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra não está do jeito que a terra está por causa do ímpio ou do macumbeiro. Ela está do jeito que está por causa do povo de Deus. Começa lá, por exemplo, com Adão e Eva. Aonde que eles estavam? Lugar no Éden, né? Estava paraíso. E eles estavam lá, numa boa, né? Vamos dizer assim, comendo, bebendo, dormindo, chique, sem poluição, sem nada. Vamos lá. O Senhor disse, ó, tem um negócio aqui, tem uma árvore aqui que vocês não podem comer do fruto dela. Aí, a mulher foi lá, Eva foi lá e comeu. E deu para o seu esposo. Como ficou aquele lugar depois? Aquele lugar ficou contaminado. Aquele lugar ficou amaldiçoado. Por quê? Simplesmente porque Deus falou que era para fazer, não era para fazer algo e eles fizeram. Desobediência. Caim e Abel. Dois irmãos. Um irmão foi lá e matou o outro, né? Derramou sangue na terra. O que aconteceu com a terra? A terra ficou contaminada. Quando o povo de Deus peca, ele contamina o lugar que ele está. Quando o ímpio peca, ele não contamina nada, porque já está tudo contaminado. É ou não é? Concorda comigo? Quando o ímpio peca, ele já fez o que ele... Mas o que você tem visto no tempo que nós estamos vivendo? Que às vezes a pessoa perdeu o temor de Deus. Então Deus está colocando aqui versículo 19 e 20 desse mesmo texto. Notemos que a responsabilidade é individual. Versículo 17. Se você andar diante de mim como fez o seu pai Davi. Individual. O Senhor chega para mim individualmente. Não fala para vocês, ele fala, Zé Carlos, se você andar assim e fizer isso. Mas também a coisa é coletiva. Olha o versículo 19. Porém, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os meus estatutos e os meus mandamentos que eu prescrevi e se servirem outros deuses e o adorarem, então os arrancarei da minha terra que lhes dei e lançarei para longe da minha presença este templo e santifiquei ao meu nome. Se você e se vocês, para mim pessoalmente e para o povo de Deus em coletividade, Irmãos, hoje no louvor nosso aqui, pessoal do louvor, quantos de nós pregadores, quanto de nós cantores, muitas vezes você conhece a situação do povo de Deus no Brasil e no mundo, deixou Deus de lado e recebeu a glória para si, porque fez uma carreira de pregador, porque fez uma carreira de cantor. Graças a Deus que alguns no meio do caminho acordaram, mas muitos não acordaram e tomaram para si a glória de Deus. Irmãos, a glória de Deus
ele não divide com ninguém. A glória de Deus é a glória de Deus. E nós não perdemos nada por exaltar a Deus. A nossa alma é conservada, a nossa integridade é conservada, a nossa adoração é aceita. Nós não perdemos nada. Então parece-nos parece-nos incrível um homem como esse, Salomão, o homem dos provérbios, 3.000 provérbios, o homem da sabedoria. Mas você sabia que Salomão não terminou bem? O homem da grandeza, o homem do templo. Incrível que um homem como Salomão, possuidor de tão notável revelação de Deus, ouvindo a advertência tão solenes dele, pudesse apostatar completamente. Então, irmãos, está na hora do povo de Deus, independente da denominação, está na hora do povo de Deus. O Senhor não diz esse povo, essa tribo, isso, aquele, não. Ele diz: se o meu povo, que o povo de Deus está espalhado por esse imenso mundo, por esse imenso país, por essa imensa nação, e a promessa do Senhor é que Ele quer curar. Mas olha bem o que eu vou dizer para você hoje. Antes de Deus curar a terra, Ele quer curar as pessoas. Você concorda comigo? Antes de Deus curar a terra, Ele quer curar as pessoas. Se você tirar isso do contexto de terra e pôr contexto de nação, se você tirar isso do contexto de nação e pôr contexto de cidade, se você tirar isso do contexto de cidade e pôr no contexto de bairro, se você levar isso para o contexto da sua casa, da igreja local, você vai ver que antes o Senhor curar a terra, Ele quer curar as pessoas, os relacionamentos das pessoas. Como que as pessoas se relacionam hoje umas com as outras? O respeito, o carinho, o amor fraternal, como que as pessoas estão vivendo hoje? Então eu escrevi aqui uma pergunta que diz assim, porventura podemos acreditar que semelhante coisa acontece hoje? Podemos ver, irmãos. Agora, o que nós precisamos fazer? O homem precisa brigar com a sua estrutura de vida normal, natural, né? Natural, essa palavra é melhor, natural. O homem precisa brigar com a sua vida de homem natural para viver uma vida espiritual. Para crer no sobrenatural de Deus e para viver o sobrenatural de Deus e para ter a sua esperança no sobrenatural de Deus. Então nós precisamos colocar dentro da igreja, na nossa vida como povo de Deus, essa questão da humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Você acha que serve para mim essa palavra? Você acha que serve para mim, irmãos? Serviu para Salomão. Você acha que serve para mim? Você acha que serve para você? Você acha que serve para o povo da igreja? Você acha que serve para o povo brasileiro? Serve, irmãos. Nós precisamos desse despertamento de dizer: não, eu preciso, ao invés de me exaltar, me humilhar. Eu preciso, ao invés de me calar, orar. Eu preciso, ao invés de me distanciar de Deus, buscar a Deus. Eu preciso me converter dos meus maus caminhos. Você acha que a gente tem maus caminhos muitas vezes, irmãos? Tem.
Pedro está conversando com Jesus e está dizendo para Jesus o seguinte: se o senhor morrer, eu morro com o senhor. E na hora de prender, alguém indaga para ele e diz: eu não conheço. Jesus eu não conheço. Ele nega. E vem uma outra pergunta e ele nega. E vem uma outra terceira vez e ele nega. E aquele que diz para o Senhor: eu vou morrer junto com o senhor. Se o senhor morrer, eu morro. Mas na hora que ele viu que Jesus ia morrer mesmo, ele falou: eu não morro, não. Irmãos, nós precisamos verdadeiramente entender o seguinte: a obra que Deus quer fazer, aonde os seus olhos estão contemplando, se você está contemplando alguma coisa que Deus quer restaurar, alguma coisa que Deus quer transformar, trate de dizer assim: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui. Deus vai contar com você. E você vai ter que se sacrificar. E o seu sacrifício será se humilhar. O seu sacrifício será orar. O seu sacrifício será buscar a Deus. O seu sacrifício será se converter dos seus maus caminhos. Porque Deus vai usar a sua vida. Deus não quer usar só eu, só você, só o João, só a Maria. Não. Deus quer usar a sua igreja, quer usar o seu povo. E nós somos o povo de Deus. Amém? E se você experimentar na sua vida cura, libertação, se você experimentar na sua vida restauração, sabe o que vai acontecer? Você vai crer mais ainda, porque você vai dizer assim: se Deus me curou, pode curar essa senhora. Se Deus me curou, pode curar esse jovem. Se Deus me curou, pode curar aquele moço, aquela moça, aquele irmão que está lá fora. Eu sei, porque o meu Redentor vive. E aquilo que Jó experimentou na sua vida, irmãos, serviu para ele calar os seus amigos, que na verdade não eram amigos, eram os seus inimigos. Aquilo que Jó experimentou de Deus. Então quero convidar você para essa hora a gente orar aqui. E eu sei, eu e você temos no coração pessoas. Queria que a gente cantasse aquele hino, não sei se você já tem preparado. O Espírito de Deus está aqui. No segundo momento ele fala que os feridos são sarados. Né? Os feridos são sarados. Os feridos. Quem são os feridos? São aqueles que sofreram alguma coisa na sua vida. E eu creio, irmãos, que todos nós sofremos alguma coisa na nossa vida. Uma pessoa que se separou. É duro isso, irmãos. Um filho que foi para um caminho que não devia ir. Um chefe que maltrata um empregado. Eu trabalhei para um chefe que falava para ele: você não deve falar isso para ele, você machuca desse jeito. Mas ele era duro, ele era ríspido. Ferido. Detalhe importante, irmãos. Jesus veio para curar. Isaías 61 diz isso. O Senhor enviou Jesus para curar. Os feridos de alma são curados, diz a palavra de Deus. Os feridos de alma são
curados. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Você precisa saber se você é curado ou não. Você precisa saber. Se você é uma pessoa curada ou não. Você que está em casa nos assistindo, você precisa saber se você é curado ou não. Você já teve um pé doente? Um pé doente? Aí você tinha que andar, não podia pôr, se você colocasse o pé no chão, doía. Andar com muleta e ele tem que ficar suspenso, senão dói. Uma semana, 2, 3, 4 semanas. Lá um belo dia você encontra com a pessoa, e ele está chutando bola com aquele pé. E aí? Não, ele estava doente, agora ele está curado. Sabe qual que é a diferença? O curado lembra que o pé se machucou e não sente mais a dor do machucado. Se você lembra das coisas que te aconteceu, mas não sente dor pelas coisas que te aconteceu, você foi curado. Mas se você lembra das coisas que te aconteceu e você sente dor por aquilo, se você chora e sente dor, é que você não foi curado. Eu me lembro que eu conversei com o senhor, fazia 7 anos que ele tinha sido despedido do seu trabalho, de uma forma grotesca. Depois de 7 anos, ele contava para mim, e ele não havia sido curado. Ele sentia dor quando ele falava daquele assunto, as lágrimas vinham aos seus olhos, ele tinha raiva daquela pessoa que fez aquilo para ele, ele não conseguia perdoar e tal, então aquela ferida estava aberta. Mas graças a Deus que o Senhor curou aquela ferida.